Bom dia, telespectadores. Hoje nós teremos mais um Encontros do AEJA falando, nesta oportunidade, sobre o aniversário dos 500 anos da Reforma. Você vai assistir neste programa uma entrevista com os dois reformadores, Martim Lutero e João Calvino, que vão apresentar suas ideias e os programas. A Reforma Protestante não foi apenas um evento religioso, mas foi algo que mudou a história do mundo porque influenciou na política, na economia e também na educação. E o que o Mackenzie faz hoje como AEJA é um dos grandes reflexos da reforma, que é a educação de qualidade e gratuita para as pessoas. É claro que isso era um programa que visava a escola pública oferecer para a alfabetização e transformação da sociedade. O AEJA, neste ano, está justamente trabalhando firmemente para evidenciar os valores da reforma e a sua influência neste mundo nosso de agora, relembrando a história e o momento em que aquelas pessoas viviam. Então assistam, a partir deste momento, essa entrevista neste programa de encontros com Martim Lutero e João Calvino. Um bom programa a todos. Boa noite! Está no ar mais um programa Encontros com a AEJA MAC e hoje falaremos sobre os 500 anos da Reforma Protestante com dois convidados muito especiais, Martim Lutero e João Calvino. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês e dizer que estamos muito honrados em recebê-los. Nossa produção também foi para as ruas, para esclarecer as principais dúvidas dos paulistanos sobre a reforma. Boa noite. Já ouvi falar muito dessa tal reforma protestante, mas nunca entendi exatamente o que ela significa. Os senhores podem me explicar? Acredito que o Dr. Lutero pode responder com mais propriedade a esta questão. Obrigado, meu caro amigo. Bom, a reforma protestante foi um movimento que teve início na Alemanha, quando eu preguei contra os desvios morais e doutrinários da Igreja Romana. Antes de mim, vários reformistas existiram, visto que sempre fez parte da fé cristã. Essa tentativa de retorno à simplicidade do cristianismo e dos apóstolos, eu fui agraciado por Deus e tive sucesso onde tantos falharam no passado. Muito interessante. Mas, por favor, qual é a relação de vocês com tudo isso? Bom, como eu disse, acabei me tornando o primeiro reformador bem-sucedido, graças a Deus. Depois de mim, muitos outros vieram, como o jovem João Calvino, aqui ao meu lado. Quando o Dr. Lutero começou a reforma, eu ainda era jovem. De certa forma, eu busquei dar continuidade ao que ele fez. Escrevi muitos livros com o objetivo de organizar a teologia da reforma. Boa noite, seu Lutero. Boa noite, seu Calvino. Gostaria de saber se esse movimento influencia nas nossas vidas hoje e como. A reforma, ao contrário de que muitos afirmam, não foi apenas um movimento religioso, mas também cultural, e está relacionada até mesmo com o Renascimento. A partir da reforma, o catolicismo deixou de ser a única religião possível na Europa e também na América. E os muitos protestantes se tornaram defensores da liberdade da crença, da fé pessoal como elemento de cada indivíduo, de governos representativos e mesmo do Estado laico, tempos depois. Muito bom esclarecimento. Mas em tempo de crise, preciso saber, a reforma tem alguma coisa a ver com a economia? Sim, como o Dr. Lutero disse, a reforma não foi um acontecimento apenas religioso. Na economia passamos a defender que as pessoas podem ter diferentes vocações de trabalho e todas podem exercer as suas vocações e glorificar a Deus por meio do seu trabalho. Um trabalhador pode e deve buscar se desenvolver em sua atividade. Não deve gastar com inutilidades e deve saber poupar, sendo previdente ou investindo. Não é errado fazer comércio ou lucrar,
mas isso não deve ser motivo para a ganância. Daí que a generosidade e o auxílio aos pobres também são deveres dos cristãos. É verdade que a reforma diminuiu o analfabetismo? Sim, é verdade, minha cara amiga. A maior parte da Europa vivia no alfabetismo. E esse era um dos motivos para que a Igreja Romana utilizasse tantas imagens. Nós, protestantes, acreditamos que a Bíblia deve ser a única regra de fé e prática para os cristãos. Daí, todo cristão deve saber ler, para ler a Sagrada Escritura. Assim, os protestantes sempre estimularam a alfabetização dos fiéis, seja por trabalhos das próprias igrejas, como também por meio dos governos. Já ouvi falar que a ciência e a religião não combinam. Isso é verdade? De jeito nenhum. Toda a verdade vem de Deus, tanto na ciência quanto na religião. Não é mesmo, Calvino? Sim, é isso mesmo. A reforma estimulou os estudos científicos em muitos países. Vários protestantes se tornaram importantes cientistas, tanto em nossa época quanto nas gerações futuras. Você já ouviu falar de Kepler? Ele estudou sobre o movimento dos planetas. Se você não sabe sobre ele, com certeza já ouviu falar de Isaac Newton, certo? Ele também foi protestante e sua fé jamais o impediu de buscar mais conhecimento sobre a natureza com suas pesquisas. Na verdade, a fé desses homens estimulou os seus estudos científicos. É verdade que a reforma motivou a criação das escolas? Isso acabou sendo uma consequência de tudo que o Dr. Lutero disse. Com o tempo, as regiões que se tornaram protestantes ficaram marcadas pelos seus altos índices de alfabetização, e os governos se destacaram por essa preocupação de criar mais escolas, tornando a leitura uma realidade mais presente na vida de tantas pessoas que passaram a ler as suas Bíblias tanto nas igrejas quanto em suas casas, além de outros livros de diversas áreas do conhecimento. Boa noite, senhor Lutero. É verdade que o senhor também é compositor? Sim, sim, é verdade. Um dos principais pontos que a reforma afirmou foi o papel da pregação como algo central para o culto. Contudo, a música também exerce um importante papel no aprendizado cristão. Pensando nisso, compus várias músicas e hinos. São louvores a Deus que também trazem ensinamentos sobre as verdades bíblicas e o que os cristãos precisam saber para ter uma boa relação com Deus. Vocês teriam alguma observação para encerrarmos essa entrevista? A Igreja Reformada está sempre se inovando. Muito bem. Agradeço pela presença de vocês. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.